Vamos seguir adiante. Olha só, a caravana do ex-presidente Lula pela região sul do país é um verdadeiro fiasco, né? A gente já vem falando disso aqui há algum tempo. E neste final de semana ela registrou o seu clímax negativo, né? Lula discursava no domingo na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, quando manifestantes dentro de um prédio começaram a tirar ovos contra o palanque do petista. O ex-presidente não foi atingido e saiu do palco protegido por dois guarda-chuvas levados pelos seus seguranças. Irritado, ele chamou os manifestantes que atiravam ovos de canalhas e cobrou uma ação mais enérgica da polícia. A gente tem um trechinho, Reginaldo? Coloca aí. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar o corretivo nele que ele precisa ter para não atacar ovo nas pessoas. E agora a violência, viu, Vera, Andreasa e Madu, não fica por conta apenas dos manifestantes, né? Segundo informa, inclusive, o Estadão, a equipe de segurança do ex-presidente Lula agrediu também um jornalista do Globo, Sérgio Roxo, né? Do jornal O Globo, na cidade de Francisco Beltrão. Caso seríssimo. Ô Madu, eu vou começar esse tema com você. Essa caravana tem sido marcada aí por manifestações, às vezes até violentas, né? Essa tentativa de bloqueio da comitiva, enfim. O que você avalia sobre tudo que aconteceu e esse discurso que você acabou de ouvir aí do ex-presidente Lula? Vai lá. Pois é. O discurso do Lula, Patrick, não me surpreende nada. Ele é, por natureza, um sujeito autoritário, é corretivo, a polícia aplicar um corretivo. A polícia tem que estabelecer a ordem, isso é evidente. Eu sou realmente contrário a esse tipo de manifestação hostil, violenta. Por outro lado, eu não posso negar que existe uma certa provocação por parte dessa caravana, né? Percorrendo lugares onde, no mínimo, existe uma polarização, uma divisão de opiniões, né? Entre aqueles que apoiam o presidente Lula e aqueles que são contrários ao presidente Lula. Então, na verdade, quando você faz isso, você está semeando o conflito. Semeando o conflito. Isso é muito ruim. Eu fico imaginando nessas cidades, Francisco Beltrão, Passo Fundo, cidades que não são cidades grandes, as pessoas todas se conhecem, como deve ser ruim para a convivência você ter esse tipo de situação, né? Essa polarização, você dividir as opiniões locais e principalmente dessa maneira, assim, com ovos, usaram pedras. O Lula sempre foi cercado por capangas, ele sempre foi cercado por leões de chácara, desde que eu conheço, e por isso vem a coragem toda dele, aliás. Então, foi um absurdo o que aconteceu lá no aeroporto de Francisco Beltrão, né? O repórter do Globo foi atacado a pontapés, né? Porque observaram que ele estava filmando os capangas do Lula agredindo as pessoas que foram lá protestar contra a visita do ex-presidente, e eles queriam que o repórter do Globo apagasse as imagens. Quer dizer, não só uma agressão, como uma agressão contra a liberdade de informação. Tudo isso é muito triste, tudo isso é muito ruim, né? Nós esperávamos tanto do judiciário, se o judiciário se apequenou. Talvez ele nunca fosse grande do tamanho que o Brasil precisava, mas agora a gente vê a real dimensão do poder judiciário. Vai lá, Andreasa. Eu não endosso esse tipo de método, nunca endossei. Está aqui o histórico desse programa. Sempre reagi a esse tipo de agressão, seja quem for a vítima. O sujeito, seja quem for, uma vez em liberdade, e é o caso do Lula, ele está em liberdade até segunda ordem, tem todo o direito de ir e vir, onde quiser, falar o que quiser. Eu sou contra os métodos do MST contra os adversários do Lula, sou contra os métodos do MST contra o Lula. Porque é preciso dizer que essa gramática, esse modus operandi, que não foi inventado pelo PT,
mas nos últimos 15, 20 anos, é obra petista aqui no Brasil. Eles difundiram esse enfrentamento, nós contra eles. A depredação de patrimônio público e privado, os MSTs e MTSTs da vida, os bolos da vida, legitimados por partidos políticos. Está aí. Dá nisso. É preciso contar a história. O Lula é vítima agora daquilo que ele criou. Mas não importa, não podemos achar isso bom. Isso é ruim, não é assim que funciona. O sujeito ser recebido a pedra, ovada para cima e para baixo, mas pedra, quebrando ônibus. Que tipo de mundo, que tipo de debate público nós estamos criando? Dane-se que eles ajam assim. Vamos entrar nesse mesmo tipo de procedimento para impor a nossa opinião? Não dá, gente. Não pode ser assim. Não é aceitável isso. É degradante. Vera. E não é o esperado do debate público, porém, neste caso, tem uma diferença em relação aos casos de pessoas que são agredidas, restaurantes, aeroportos. Ele estava numa manifestação política, num comício. Ovada em comício, vai em comício, pedrada em comício, isso existe em qualquer país do mundo, desde que o mundo é mundo, é da política. Agora, o representante público ou político lá de cima do palanque, insuflar a polícia militar a invadir a casa das pessoas, tirar as pessoas lá de dentro e baixar a porrada, isso sim é criminoso. É o Lula, mais uma vez, que não aceitando a circunstância de que ele não é um Dom Sebastião, não é um líder messiânico em todo lugar do mundo, que ele hoje é um líder tão questionado quanto amado, talvez mais questionado que amado, diante da dura realidade, ele está perdendo a cabeça e perdendo as estribeiras. Ele já tinha insuflado a militância dele a bater de volta, ele já tinha feito um tweet que depois ele apagou, dizendo que a população de Chapecó deveria lhe beijar os pés. E aí apagou. Eu não sei se ele está bebendo mais do que o normal nessa caravana. Eu não sei se ele está nervoso diante da possibilidade de ser preso. Eu sei que é inadmissível essa retórica inflamada que ele está adotando, autoritária, de caudilho de país não democrático. Não é democrático um líder político insuflar a polícia a bater, mesmo porque eles criticam a polícia quando bate, quando é a polícia de governos adversários a eles. Agredir a imprensa é inadmissível. Agredir um jornalista é coisa de país bolivariano, é coisa de Venezuela, é coisa de Maduro, não é coisa de regime democrático. Oi, Andreasa. Porque essa lembrança da Vera sobre essa fala dele sobre o palanque é muito importante, porque demonstra a sua formação autoritária. O Lula é um líder autoritário, com profunda dificuldade em lidar com o contraditório, com o dissenso, com a imprensa livre quando não está a seu favor. Ali fica claro a compreensão do Estado, segundo o Lula, normal, não é o paz e amor, é um Estado policial. Vocês vejam que ele usou a seguinte expressão a respeito dos policiais: que tenham a responsabilidade. Olha a visão do cara do papel da polícia, né? O Estado policial, em essência, tem a responsabilidade de invadir a propriedade privada do cara e dar um corretivo no sujeito.